Hoje, a gente vai vestir o jaleco de detetive médico e investigar um daqueles grandes mistérios modernos da saúde. Sabe aquela situação clássica? A pessoa passa de consultório em consultório, colecionando queixas crônicas, faz um monte de exames que não mostram absolutamente nada e volta para casa sem respostas. Pois é, o grande vilão oculto por trás de todo esse cansaço, alergias e problemas digestivos inexplicáveis? A chamada síndrome fúngica. E para montar esse quebra-cabeça de vez, a gente vai passar rapidinho pela nossa pauta de hoje. Vamos cobrir o que é a síndrome fúngica, os sinais e sintomas mais comuns, como fechar esse diagnóstico, a famosa dieta antifúngica, os tratamentos naturais e os suplementos. E, claro, nossa conclusão com os próximos passos. Então, vamos mergulhar na seção 1. O que é a síndrome fúngica? Entendendo a SIFO e a disbiose fúngica. Na medicina e na nutrição funcional, a gente costuma ouvir termos como síndrome fúngica, SIFO, que é o supercrescimento de fungos no intestino delgado, ou simplesmente disbiose fúngica. Mas olha, no fim das contas, tudo isso aponta para o mesmíssimo problema raiz. É super importante entender que ter fungos no corpo, tipo a famosa cândida, é absolutamente normal, tá? Eles fazem parte do nosso ecossistema interno. O problema real não é a presença deles, mas sim a falta de controle. Quando a gente perde as nossas bactérias benéficas, o que acontece muito pelo uso repetido de antibióticos, antiácidos ou só uma alimentação ruim mesmo, os fungos perdem o freio. Sem aquela polícia intestinal para ditar as regras, eles se proliferam de um jeito desenfreado e começam a jogar toxinas nocivas direto na corrente sanguínea. E essa imagem ilustra muito bem o que acontece. Em um estado normal, de paz interior, um microbioma saudável mantém os fungos ali na sua forma inofensiva de levedura, convivendo pacificamente. Mas, quando as bactérias boas morrem, o cenário muda completamente para um supercrescimento. O fungo sofre uma mutação e cria raízes bem longas, chamadas de micélios. Para você ter uma ideia, essas raízes literalmente perfuram a parede do intestino. Elas criam buraquinhos e aumentam a permeabilidade intestinal. É aí que pedaços de comida mal digerida começam a vazar para o sangue. E a nossa imunidade vai lá para o chão, já que o corpo fica tentando desesperadamente apagar todos esses incêndios sistêmicos. Passando para a seção 2, sinais e sintomas comuns. Vamos ver o impacto generalizado disso no corpo. É exatamente aqui que o nível de frustração vai nas alturas para quem sofre com o problema. Como essas toxinas fúngicas viajam pelo sangue, os sinais vão pipocando em lugares do corpo que parecem não ter conexão nenhuma. Primeiro a gente tem a parte digestiva e neurológica. O inchaço, os gases e a distensão abdominal são fortíssimos. Mas o sintoma clássico mesmo é aquela compulsão brutal, quase incontrolável, por doces e a hipoglicemia reativa. E um ponto muito importante, não é falta de força de vontade, é que o fungo simplesmente exige o açúcar para sobreviver e acaba manipulando os nossos desejos biológicos. Além disso, os subprodutos tóxicos liberados afetam o cérebro em cheio. Eles causam aquela famosa névoa mental, o cansaço que não passa nem dormindo, ansiedade e até dores articulares crônicas, muito parecidas com o que vemos em diagnósticos de fibromialgia. E a coisa não para por aí, viu? Esses sintomas também aparecem sem dó, nas mucosas e na pele. Por exemplo, a candidíase vaginal de repetição ou infecções urinárias constantes são bandeiras vermelhas gigantes, mas também vale prestar muita atenção em sinais crônicos como micoses persistentes nas unhas, dermatites, psoríase, eczema e aquela descamação chata no couro cabeludo. E olha que fato curioso, sabe aquela sinusite implacável que não melhora com nenhum antibiótico? Ou uma coceira constante lá no fundo do canal auditivo? Pois é. Muitas vezes, isso é puramente uma colônia de fungos fazendo a festa nessas cavidades. O que nos leva à seção 3, como fechar o diagnóstico. O trabalho de investigação clínica. Com um leque de sintomas tão espalhados, como a gente tem certeza que é a síndrome fúngica? Bom, como não existe um exame de sangue mágico que seja o padrão ouro, a investigação sempre começa como um trabalho de detetive, ouvindo a história clínica e juntando as peças desses sintomas recorrentes. Depois a gente parte para os exames. O exame coprológico funcional procura por leveduras e fungos nas fezes, mas tem um detalhe. Ele pode dar falsos negativos. É por isso que medir os ácidos orgânicos, mais especificamente a arabinose na urina, é uma estratégia fantástica. A arabinose é como se fosse uma impressão digital química que só o fungo deixa para trás. E se o fungo for isolado, o ideal é fazer o fungigrama, que é literalmente testar no laboratório qual remédio ou extrato natural tem o poder real de aniquilar aquela cepa específica. E aí entramos na seção 4,
o tratamento, focando na dieta antifúngica. Basicamente, é matar esse supercrescimento de fome. Quando a gente entra na fase de tratamento, tem uma regra inquebrável. Nenhum suplemento, por mais caro que seja, vai funcionar se a base alimentar continuar adubando o problema. O consenso médico é super claro nesse ponto. O açúcar literalmente vai alimentando o inimigo. Para vencer essa guerra, é preciso treinar o paladar para aceitar os sabores mais amargos. Porque aquele doce constante não só sabota o corpo, mas serve um verdadeiro banquete diário para os fungos se multiplicarem no seu intestino. Por isso, as regras da dieta são bem restritas no início. A gente corta todo o açúcar e os carboidratos refinados, tipo farinhas, massas e pães. O glúten tem que sair de cena porque ele funciona como uma cola inflamatória que destrói as barreiras do intestino. Laticínios de vaca e álcool também ficam de fora, junto com os ultraprocessados, claro. E um detalhe fascinante e perigoso ao mesmo tempo: amendoins, nozes e o excesso de alguns grãos carregam naturalmente altos níveis de seus próprios fungos e aflatoxinas. Então, comer pasta de amendoim todo dia, por exemplo, pode ser exatamente o combustível escondido que está perpetuando as alergias de pele. Em resumo, fungos prosperam em ambientes doces e inflamados. Então, seguir uma dieta restauradora é o primeiríssimo passo, é inegociável para a cura. A chave é mudar o ambiente do intestino. Isso também quer dizer que precisamos rever o uso frequente de medicamentos como inibidores de bomba de prótons, como o omeprazol, que diminuem a acidez do estômago e acabam deixando passar patógenos vivos. Além de corrigir problemas de base, como o intestino preso, que torna o corpo um ambiente perfeito para a proliferação. Basicamente, essa dieta limpa prepara o terreno para o ataque. Seção 5. Tratamentos naturais e suplementos. Aqui a gente fala dos agentes antifúngicos holísticos. Agora, o que é muito interessante nesse quadro é que na fase de ataque, a precisão é tudo. Os antifúngicos químicos tradicionais até podem ser usados em casos extremos, mas eles podem ser super tóxicos para o fígado e muitas vezes acabam gerando cepas mutantes e super resistentes. É aí que os compostos naturais entram com uma força incrível. O extrato de orégano, por exemplo, é lotado de carvacrol e timol, sendo um antifúngico potente que precisa de doses ali entre 150 a 300 mg para funcionar bem. O alho é fantástico para modular a imunidade. Já o óleo de coco brilha por causa do ácido caprílico, o famoso C8, que se converte em monolaurina para matar os fungos e ainda dá uma energia super limpa para o cérebro. E o cranberry? Um aliado gigante cheio de proantocianidinas que impedem que as bactérias se fixem nas vias urinárias vulneráveis. E para os resultados serem realmente eficazes, os protocolos não costumam usar um suplemento só. Geralmente, os profissionais combinam pelo menos 4 desses ativos naturais potentes, como o extrato de perrucho, a própolis verde, serrapitase, berberina, a espinheira santa e o óleo de tomilho, que normalmente são tomados de estômago vazio. A gente também tem ferramentas sensacionais como o Saccharomyces boulardii. Curiosamente, ele é uma levedura probiótica do bem que entra no intestino, briga ferozmente por espaço e acaba expulsando os patógenos de um jeito totalmente natural. A grande sacada de usar esses fitoterápicos e óleos essenciais é a inteligência por trás desses compostos. Pensa bem, ao contrário dos antibióticos de amplo espectro que muitas vezes foram os verdadeiros causadores dessa síndrome fúngica, ao jogar uma bomba no intestino e matar tudo, os protocolos naturais são muito mais direcionados. Eles atacam seletivamente os patógenos, respeitando as bactérias boas e ajudando a modular o sistema imunológico sem arrasar a nossa flora saudável. E finalmente chegamos à seção 6, conclusão e próximos passos, assumindo o controle da sua saúde. Chegando nessa nossa reta final, fica bem claro que a síndrome fúngica é um quebra-cabeça super complexo e difícil de diagnosticar. Mas entender como a nossa alimentação, o nosso histórico médico e os suplementos corretos se conectam é a chave para finalmente colocar um fim em anos de dor crônica inexplicável. E eu queria deixar essa provocação aqui para a gente pensar. Se o nosso microbioma invisível dita tanto da nossa saúde, quais outras condições crônicas podem ser simplesmente um ecossistema interno implorando por equilíbrio? Bom, para quem percebeu novas possibilidades e conseguiu ligar os pontos com o que vimos hoje, deixa o convite para se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir e compartilhar essa explicação detalhada com quem talvez esteja sofrendo em silêncio. Ah, e claro, não esquece de clicar no link da descrição para acessar a materiais complementares e se aprofundar ainda mais nos recursos sobre esse tema. Muito obrigado pela companhia nessa análise e até a próxima.